falar um pouquinho da nossa clínica. Mais de 15 anos trabalha com obesidade e cirurgia bariátrica, uma experiência com mais de 1.000 pacientes operados e que tem uma equipe multiprofissional dedicada e que ao longo desses anos foi se atualizando, se tornando extremamente competente dentro da atuação da cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica é um tratamento complexo para uma doença extremamente grave que é a obesidade. O mais importante, independente do tipo de tratamento para a obesidade que o paciente venha a fazer, é ele entender que boa parte do sucesso depende do paciente também. Eu sempre gosto de explicar que quando o paciente está com obesidade é como se ele estivesse numa guerra. E numa guerra o que a gente gostaria de ter? Uma arma potente, talvez a melhor arma que existisse. Só que não adianta a gente dar essa arma e não saber lidar com ela. A cirurgia bariátrica é a mesma coisa, é a melhor arma para tratar a obesidade. Porém, o paciente tem que saber lidar com essa arma. Então, o mais importante disso tudo é entender que o sucesso da cirurgia também depende do paciente. Estamos falando do tratamento cirúrgico da obesidade. Doença essa que sabemos que é uma doença crônica, grave, debilitante. E por que o tratamento cirúrgico? Porque esta é a melhor forma de tratar esta doença. A longo prazo, é o tratamento que oferece os melhores resultados. E quais são os objetivos que temos com o tratamento cirúrgico? Primeiro, tratar essa doença grave, debilitante, crônica. Segundo, restabelecer qualidade de vida do paciente. E em terceiro, e não menos importante, recuperar a autoestima e melhorar a questão estética desse nosso paciente. A cirurgia bariátrica é realizada por videolaparoscopia, uma técnica já bem conhecida e, como tal, por ser uma cirurgia de grande porte, ela precisa de anestesia geral. Hoje, basicamente, existem 4 técnicas permitidas no Brasil. Vou falar rapidamente de 2 que são menos usadas, que é a banda gástrica ajustável, uma técnica que ao longo do tempo foi perdendo espaço em função dos seus resultados, que eram piores que as outras técnicas, e o duodenal switch, que é uma cirurgia muito mais agressiva, que tem, por causa disso, mais complicações e que é utilizada basicamente para pacientes super obesos. Realmente hoje, as 2 técnicas mais utilizadas no Brasil é o bypass gástrico e a gastroplastia vertical. No bypass gástrico, como vocês conseguem ver nessa animação aqui, há uma redução do tamanho do estômago. O estômago passa a ter em torno de 20 a 50 ml no máximo, e há uma realização de um desvio intestinal, onde vai levar o paciente a comer menos em função do menor tamanho do estômago e vai absorver menos em função do desvio intestinal. Essa cirurgia também ela se caracteriza por ser uma cirurgia que tem um efeito metabólico importante, tanto que é a cirurgia de escolha para aquele paciente com diabetes. No caso da gastroplastia vertical, também conhecida como sleeve, é uma cirurgia que, como vocês podem ver nessa animação, basicamente a gente mexe só no estômago, onde é retirada uma faixa do estômago, que a gente chama de grande curvatura, e a gente reduz a capacidade do estômago para em torno de 150 ml. Cada técnica dessas, ela tem as suas vantagens e suas desvantagens, e que, portanto, no dia da consulta com o cirurgião, a escolha da técnica vai ser, na verdade, customizada para aquele paciente. Uma discussão, uma conversa, analisando exatamente os riscos e os benefícios de cada uma para cada tipo de paciente. É evidente que todos os procedimentos cirúrgicos, eles trazem consigo uma possibilidade grande também de diversas complicações. Falaremos dela na sequência. Aquela que é mais incomodativa, tanto para o paciente como para a equipe médica, é o reganho de peso, que ocorre em torno de 20% dos pacientes. Pensamos nele sempre quando pensamos no tratamento cirúrgico a longo prazo. E esse reganho de peso ele está diretamente vinculado àquele paciente que não segue as regras estabelecidas pela equipe nos cuidados pós-operatórios, do acompanhamento médico periódico,
dos cuidados nutricionais e do exercício físico. É natural que esse tipo de cirurgia que cause desnutrição no paciente, que diminui a absorção, que diminui a alimentação, possa causar algumas complicações no decorrer da evolução do paciente no pós-operatório. É importante entender e conhecer essas complicações para saber preveni-las, evitar que elas aconteçam. Mas se não há o cuidado adequado, a queda de cabelo acentuada pode acontecer, que não é irreversível, né? Hipovitaminoses pode acontecer, isso é bem importante o paciente entender que independente da técnica que ele for fazer de cirurgia bariátrica, sempre precisa ter suplementação vitamínica para o resto da vida. E também, em alguns casos, pode acontecer anemia, especialmente em mulheres em idade sexual ativa, né? Ou seja, que tem a menstruação ainda presente na sua vida. Se não tiver uma reposição vitamínica e alimentar adequada, pode ocasionar a anemia em alguns casos. Outra complicação que pode acontecer com alguns pacientes é o dumping. O dumping é o esvaziamento rápido do intestino e ele pode acontecer naqueles pacientes que têm um pouquinho de descuido na sua dieta, aqueles que exageram nas gorduras ou mesmo nos doces. O que é o dumping? O dumping é uma sensação de mal-estar em que o paciente tem a nítida sensação de que vai morrer. Ele tem dor de cabeça, ele tem taquicardia, ou seja, aceleração da frequência cardíaca, ele tem sudorese e ele tem a sensação de que vai desmaiar. Isso pode acontecer imediatamente após uma grande refeição, 30 minutos, 40 minutos após, ou depois de uma hora e meia. A vantagem disso é que o paciente tem a sensação de um mal-estar, tem a sensação de que está muito ruim, mas ele melhora rápido. É só ele tomar as medidas que a gente acaba orientando e ele se recupera bem. Então, o dumping vai estar relacionado, às vezes, com o tipo de ingesta alimentar do paciente. A estenose é uma complicação facilmente tratada, que pode acontecer em torno de 30 dias após a cirurgia de bypass, em que a emenda que é realizada entre o estômago e o intestino, ela diminui um pouquinho o seu diâmetro. Dessa forma, em torno de 30 dias, muitas vezes o paciente começa a ter uma sensação de náusea, um pouquinho de dor na região da boca do estômago e ele não consegue progredir na dieta. Nesses casos, imediatamente a gente faz uma endoscopia, é um exame tranquilo de ser feito e através da endoscopia, se identifica que há realmente essa diminuição da passagem, através do endoscópio, como vocês estão vendo aqui, está passando um balãozinho que é insuflado com água, né, e ele acaba dilatando e deixando a emenda no tamanho que deveria ter. Outra complicação que pode acontecer nessa cirurgia, a longo prazo, é as obstruções intestinais. Aquilo que popularmente as pessoas dizem o nó nas tripas. E nesta cirurgia, isso pode acontecer quando não se faz o fechamento das brechas mesentéricas. Como podemos olhar na imagem e observar aqui, fica um espaço entre os intestinos aqui, que pode entrar uma alça, torcer essa alça e causar obstrução intestinal. O que a nossa equipe faz para prevenir, para impedir que isso ocorra? É o fechamento das brechas. Pedra na vesícula é uma complicação que pode acontecer tanto pelo ganho de peso quanto pela perda do peso. Então, alguns pacientes que chegam na nossa clínica, muitas vezes já apresentam pedra na vesícula, antes mesmo de realizar a cirurgia bariátrica. E alguns vão ter no decorrer do emagrecimento. É muito comum a discussão em relação a fazer antes ou depois. Isso também é uma questão que vai ser ajustada com o seu cirurgião no momento da consulta, se essa pedra já existia antes da cirurgia bariátrica. Se não, normalmente, após a cirurgia bariátrica, é realizado alguns controles por nós aqui na clínica, em que no momento em que se identifica essa pedra que apareceu na vesícula, o paciente já é encaminhado para retirar através de uma cirurgia corriqueira, né, que a gente chama de videocolestectomia, também uma cirurgia que é realizada com um dia de internação, rapidamente e resolvido facilmente esse problema. Uma das complicações mais temidas e que pode trazer repercussões bastante graves, incluindo a morte do paciente, é a embolia pulmonar.
qualquer procedimento cirúrgico, ou até mesmo uma viagem longa numa aeronave, num ônibus, pode trazer isso. Mas especificamente na cirurgia, a embolia, que é um coágulo que se forma geralmente nas veias dos membros inferiores, que acaba se deslocando para o coração e do coração para o pulmão. Essa é uma complicação bastante grave. O que nós podemos fazer e fizemos no nosso serviço, na nossa equipe, para evitar isso? Primeiro, evitamos todas aquelas condições que propiciam a formação de êmbolos. Por exemplo, o uso de anticoncepcionais e algumas medicações. Então, nós internamos o doente na noite anterior à cirurgia e já na noite anterior ele começa a receber um medicamento que tem o intuito de evitar a formação de êmbolos, formação de coágulos. E no pós-operatório ele continua usando. No transoperatório e no pós-operatório imediato, nós usamos compressores mecânicos de membros inferiores para evitar a formação desses mesmos coágulos e também o uso de meias elásticas. As deiscências, também conhecidas por fístulas ou vazamentos, são complicações graves que podem acontecer. Felizmente é muito raro isso acontecer e tem tratamento quando acontece. Mas normalmente quando acontece esse vazamento, o líquido do tubo digestivo acaba caindo dentro do abdômen e isso pode gerar uma infecção grave. Complicações graves como essa, como a fístula, a embolia que já foi falada, a gente não tem como evitar 100%, mas a gente tem como minimizar. E aí a importância de uma equipe com grande experiência, que ao longo dos anos foi se modificando, adaptando novos materiais, trazendo mais segurança para o paciente. Hoje a gente sabe que realizar cirurgia com grampeadores de alta qualidade, realizar costuras à mão para reforçar as linhas de grampeamento, utilizar materiais que ajudam na cicatrização em casos específicos, melhoraram muito os resultados, diminuindo de forma significativa a incidência desse tipo de complicação, inclusive nos permitindo a não usar mais dreno nesse tipo de cirurgia, especialmente pela realização de uma anastomose, essa emenda à mão, que é muito mais segura do que com o grampeador, e também com um teste de azul que fizemos no final da cirurgia, em que ele pode denunciar técnica inadequada do fechamento das emendas e que isso é corrigido antes do término da cirurgia. Agora tem que entender também que existem condições do próprio paciente que podem levar a uma má cicatrização ao longo dos dias, ou seja, não sendo mais decorrente de falha técnica, mas da própria cicatrização do paciente. Nesse momento você está numa encruzilhada. Como tal, vocês têm alguns passos para serem dados se vocês quiserem chegar no caminho que leva à cirurgia. Em primeiro lugar, importante ter a opinião pessoal e opinião da família. Com isso, e sendo favorável à cirurgia, o próximo passo é a realização da consulta. Na consulta, vai ser encaminhado o paciente para realizar os protocolos pré-operatórios, para depois que tiver tudo de acordo, a consulta com o cirurgião. Na consulta com o cirurgião é que vai se definir uma data para a cirurgia, e essa data pode variar de acordo com o tipo de plano de saúde do paciente. Agora que você tomou a decisão de fazer o seu procedimento cirúrgico, vamos orientá-lo como prosseguir com o nosso protocolo. A avaliação inicial é feita pela psicóloga da equipe e, na sequência, a nossa médica clínica vai avaliá-lo, vai solicitar todos os exames pré-operatórios e vai fazer os encaminhamentos aos especialistas que são obrigatórios: o endocrinologista, o cardiologista, o pneumologista, a nutricionista e o educador físico. As mulheres precisam também passar pelo seu ginecologista. Alguns pacientes precisam de outras avaliações, dependendo das patologias associadas que apresentarem. Isso demora um tempo, porque cada especialista atende no seu próprio consultório e demanda uma série de exames. Com o intuito de objetivar essas avaliações, de fazer com que tudo ocorra mais rápido,
principalmente para aqueles pacientes que são de outros municípios e que precisam fazer várias viagens, nós elaboramos um programa chamado de Protocolo Privativo Exobex, em que o paciente interna na sexta-feira de manhã, traz consigo os seus exames de sangue, que são necessários, e a partir daí ele faz todas as avaliações com os especialistas e as avaliações de imagem que são necessárias durante essa internação, concluindo todo esse processo no sábado ao meio-dia. São pouco mais de 24 horas de internação, com um preço pré-estabelecido que inclui os médicos, os profissionais todos e também todos os exames necessários. Basicamente, o paciente é internado um dia antes da cirurgia, no outro dia de manhã cedo é o procedimento, um procedimento que dura em torno de 2 horas. O paciente, depois da cirurgia, fica na recuperação pós-anestésica por um período em torno de 4 a 5 horas e volta para o seu quarto mais ou menos no meio da tarde. Ao chegar no quarto, o paciente já começa a ingerir líquidos e já começa a deambular. Essa recuperação, ela é em torno de 1 a 2 dias, já permite que o paciente possa dar alta em boas condições e com a sua autonomia retomada. Depois disso, há uns retornos regulares no consultório, em que o paciente volta para o cirurgião, para a nutricionista, algumas vezes para a psicóloga, para manter o acompanhamento, que é de forma vitalícia. Ao finalizarmos, gostaríamos de reafirmar aqui o nosso compromisso de uma vida profissional inteira, que envolve a nossa equipe multidisciplinar e também a unidade de cuidado hospitalar, que está preparada para atender às suas necessidades e garantir-lhe que estaremos sempre ao seu lado e dando todo o cuidado necessário nesse momento de uma decisão difícil para tratar uma doença complexa, de uma cirurgia de grande porte e que requer, sem dúvida nenhuma, experiência, atenção, cuidado, conhecimento e sabedoria na condução do seu caso. Muito obrigado.